Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de extensão. Essa é a aula número 2. E o tema dessa aula são as modalidades de esportes que se derivaram a partir do ciclismo. Muito bem. Vamos começar por uma ordem cronológica, tá? E a mais antiga de todas é o ciclismo de estrada, que é praticado com as bicicletas de speed. Nós temos a mais antiga prova de ciclismo de estrada, data ainda do final do século passado, na Puxila. Tinha lá a data, se não me engano, 1868. Fez parte da primeira edição dos Jogos Olímpicos em Atenas. Depois passaram-se 3 Jogos Olímpicos sem a participação do ciclismo de estrada. E depois, se eu não me engano, já em 1916 ele retornou e depois nunca mais saiu do programa olímpico. O ciclismo de estrada ele tem evoluído bastante nos últimos tempos. Muitas pessoas que não acompanham a evolução, portanto é interessante a gente abordar que inicialmente haviam apenas um tipo de bicicleta de speed. Hoje em dia existem alguns tipos, como por exemplo as bicicletas aero, as bicicletas de montanha, as bicicletas de contrarrelógio, tá? E além disso, existe uma modalidade relativamente nova que está surgindo de uns 10 anos para cá na Europa, uns 3, 4 anos para cá chegou aqui no Brasil, que se chama gravel, que é a prática de ciclismo em ambiente off-road, ou seja, em estradão, né, com bicicletas do tipo speed, só que existe uma diferença na geometria da bicicleta. E além disso, o pneu é bem mais grosso, algumas chegam a usar pneu próximo da largura de um pneu de mountain bike. São bicicletas muito específicas. Aqui no Brasil ainda é uma moda que não pegou. Dentro das provas de ciclismo, nós temos também ciclismo de pista. É praticado com umas bicicletas também semelhantes às speeds. Às vezes vocês vão ver essa designação da bicicleta como road, que é de estrada, né? E essas bikes para pista, elas têm algumas diferenças gritantes. Quando você olha, a grande diferença é a ausência de freios, elas não freiam. E outra coisa é a ausência de câmbio, tanto dianteiro quanto traseiro. Essas bikes de pista, elas são ultra leves e tem o que se chama de roda fixa, ou seja, é igual uma bicicleta de spinning. Quando você para de pedalar, ela trava a roda traseira e freia, tá? É um freio de emergência. Diferente de uma bicicleta tradicional, que ela tem o que se chama de roda livre, que quando você para de pedalar, ela continua o movimento, parando pela força do arrasto aerodinâmico e do atrito com o solo. Essas bicicletas, se você parar de pedalar, a roda traseira trava e, assim, se não tiver uma grande habilidade, pode ser que leve um tombo, né? Ainda dentro das provas de ciclismo de estrada, existem algumas bicicletas que são específicas para provas de ultraciclismo. Alguns exemplos, eu dei inclusive um exemplo na Puxila, são as provas de Audax ou provas de Randonnée. São provas que começam com 200 km de distância e é aquele tipo de prova que eu sou mais especializado. E essas bicicletas, elas têm uma geometria que promove um maior descanso e em detrimento da velocidade, maior conforto, na verdade, em detrimento da velocidade. Já as bicicletas para provas mais curtas, a questão da performance ela impera em detrimento do conforto, tá?
Porém, é muito comum hoje em dia de vermos alguns ciclistas usando as bikes de endurance, que são dessas próprias para ultraciclismo, em provas curtas, e alguns ciclistas que fazem audax também usarem as bicicletas tradicionais de ciclismo, que estão mais desconfortáveis. Eu mesmo uso uma bicicleta padrão de speed para fazer provas de endurance. E o grande problema é realmente a questão do conforto. Mas eu já fiz até 1000 quilômetros, então posso garantir para vocês que depois de um determinado momento dói tudo, e mais para frente dói tanto que você liga aquele botão mágico, né? E deixa para lá, vai doer mesmo, não importa a bicicleta que você esteja. Agora, com relação à modalidade off-road, provavelmente a mais comum e a mais conhecida aqui no Brasil é a mountain bike. Sendo que dentro da mountain bike existem várias subdivisões. Existe a mais comum, que é o cross country, e dentro do cross country existe o cross country olímpico, que é disputado num circuito próprio, tá? E existe o cross country maratona, que é disputado em estradão, em subida, ambiente rural, que é normal, sem grandes alterações. Já o circuito do cross country olímpico, ele é todo montado, dando maior grau de dificuldade, de velocidade, aumentando a espetacularidade do evento. Nós também temos dentro do mountain bike o que se chama de downhill, que são provas de descida, descida cronometrada. Então quem descer mais rápido, pronto, ganha a prova. São bicicletas bem diferentes. Você olha assim, parece uma mountain bike, mas os ângulos do quadro são bem diferentes. São ângulos mais abertos, privilegiando a estabilidade na descida. Porém, são bicicletas muito ruins de subir. São bicicletas muito pesadas, elas têm que ter uma resistência para aguentar o impacto. Algumas vezes os atletas atingem 70 km por hora na descida. E isso tudo é uma evolução da própria modalidade, né? Usa-se pneus mais largos e a suspensão bem maior. Para vocês terem uma ideia, as bicicletas de cross country usam uma suspensão com 100 milímetros de curso, né? Dali a suspensão encurta até 100 milímetros, enquanto que uma bicicleta de downhill é 180, 200 milímetros até, dependendo da suspensão. Depois nós temos uma modalidade que se chama all mountain, que derivou que se chama de provas de enduro. Também são provas de descida, porém há uma etapa de deslocação e na prova se faz 3, 5 descidas diferentes e o tempo total é cronometrado, é somado e verifica-se o vencedor das descidas, tá? Se você olhar também, são bicicletas bem semelhantes às bicicletas de cross country, mas lá está, a geometria se parece mais com as bicicletas de downhill e o curso da suspensão é maior do que de cross country, ficando por volta dos 150 milímetros. É comum, tanto no downhill e no enduro, usarem bicicletas de suspensão dianteira e traseira, chamada de full suspension. São bicicletas com uma estrutura que privilegia principalmente a performance na descida, em detrimento tanto do plano quanto na subida. Já de cross country privilegia principalmente o desempenho na subida. Temos aí também a modalidade de BMX. BMX tem um mundo. Você tem as corridas de BMX, tem o freestyle,
que varia, tem várias modalidades dentro do freestyle, como manobras urbanas, manobras em vertical, igual de skate, igual de patins inline, né? Você tem provas que simplesmente o atleta desenvolve uma coreografia com movimentos acrobáticos sobre a bicicleta numa área plana. Inclusive nós temos até um campeão brasileiro de BMX aqui na cidade. Apesar dele não ser muito famoso do grande público, eu acho que é importante nós valorizarmos, claro, né, o esforço do atleta de levar o nome de Itaperuna aí no Brasil inteiro. Nós temos uma série de modalidades que são bastante desconhecidas, por exemplo, o trial. O trial é uma competição derivada do trial da moto, né? Que faz a mesma coisa, tem um trajeto muito cheio de grandes pedras, grandes obstáculos, e o ciclista ele tem que ir subindo e pulando de um obstáculo para o outro. É mais uma prova de equilíbrio, e o grande nome no Brasil é o Edu Capivara, já está provavelmente aposentado, né, da prática de trial, mas ele ainda é a grande referência aqui no Brasil. Além disso, a outra modalidade que hoje em dia está crescendo muito é o commuter. Comentei isso na aula passada. Commuter é a pessoa que se desloca para seus afazeres do dia a dia de bicicleta. Existem tribos de commuters. Uma dessas tribos são dos fixeiros. São pessoas que usam bicicletas de pinhão fixo, igual às bicicletas de pista que eu comentei anteriormente, só que isso numa bicicleta urbana. Como é que faz isso? Existe um cassete específico para roda fixa, que muitos deles usam de um lado da roda esse cassete fixo e do outro cassete de roda livre. Então, dependendo da situação, eles tiram a roda, viram a roda ao contrário e andam com uma bike ou fixa ou de roda livre. Isso, a situação que eu quero dizer, tem muito a ver com trânsito, tem muito a ver com aonde você vai, se tem muita descida, certo? Porque realmente o grande calcanhar de Aquiles das fixas é a questão da frenagem, e o outro grande calcanhar é a questão da descida. Existe uma tribo também que eles estão mais presentes nas provas de ultraciclismo, de audax, de randonnée, que são os reclineiros. São bicicletas reclinadas. Vou depois colocar na apostila uma descrição, foto, imagens, né? Existem vários tipos de bicicletas reclinadas. São bicicletas fantásticas. Eu só conhecia quando eu entrei nesse mundo do audax. Existem vários reclineiros que fazem essas provas, algumas pessoas amigas pessoais até, e são bicicletas que privilegiam principalmente o conforto, além de serem extremamente rápidas no plano. Elas são bicicletas bastante diferentes daqui da nossa realidade. Provavelmente em Itaperuna nunca viu uma reclinada. Se você vai no Rio de Janeiro, é comum de passar por bikes reclinadas. Em São Paulo existe um grupo bastante grande também de reclinada, e é muito interessante que eu já fui treinar no Rio de Janeiro, e uma conhecida nossa com uma bike reclinada participou no pelotão. Andamos acima dos 40 por hora e ela lá tranquilamente na bike reclinada. E sendo que o grande calcanhar de Aquiles dessa bike é a questão de subida. Ela não é uma bicicleta muito indicada para subida, porque o ciclista não pode levantar. Então, ela mesmo já falou que em várias
situações de subida, ela tem que empurrar a bicicleta morro acima, e que dependendo da região que você mora, isso não é uma coisa muito agradável, né? Então, vou ficando por aqui, vou colocar alguns vídeos em anexo com mais explicação sobre cada modalidade e uma apostila com, principalmente, vou abordar os tipos de bicicleta de cada modalidade, tá certo? Turma, valeu, fiquem atentos aí à atividade para a próxima semana. Tudo de bom, bons estudos.